Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Pessoal, nós vamos dar continuidade. Eu tinha ficado de gravar uma aula minha, infelizmente eu não consegui gravar ela antes. Eu vou de imediato aqui pedir desculpa para vocês. Eu estou com alguns problemas de saúde sério na família e eu acabei não conseguindo fazer isso. Mas nós estamos fazendo agora. Não é que nós estamos atrasados, ao contrário, né? Eu já gravei efetivamente a aula da próxima semana, mas eu vou dar continuidade à última aula a última aula assíncrona, tá? A aula gravada que eu parei e não dei continuidade nela e eu disse assim, nós vamos continuar, vou parar por aqui e tal, 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 quando eu falei da Mônica Quirrada, tá? Eu vou dar continuidade aqui sobre esses conceitos efetivamente da América Latina, falando sobre a invenção da América Latina, para a gente já passar. E aí vou entrar realmente numa gravação do texto, tá? Falando um pouco sobre o nosso texto aí da invenção da América Latina, como um terceiro vídeo a respeito dessa invenção. Bom, e aí eu vou juntar essas histórias que nós estamos falando aí e já vamos passar um pouquinho mais para frente para a gente poder desenvolver isso aí, tá? No vídeo aqui eu já informo para vocês que eu tive a conversa com a Gabriela Pellegrini e ela se dispôs a participar de uma das nossas aulas. Ainda não tem data definida, mas acho que vai ser bastante legal. É importante que vocês já se preparem, por favor, para essa aula que vai acontecer, tá bom? Para que vocês possam é, trazer informações, trazer discussões, questionar ela. Não vai ser uma aula com ela. Vai ser literalmente um jogo de perguntas e respostas. Nós vamos ter a liberdade de recebê-la, né? A liberdade dela estar com a gente, de falar com a gente, de bater um papo com a gente. E vamos ter essa mesma liberdade aí de, às vezes, que vocês têm comigo, acredito eu, a mesma liberdade, às vezes, de concordar ou discordar de alguma coisa. Ok? Ela é uma grande historiadora, reconhecida aí internacionalmente, com congressos, bastante congressos fora do Brasil, principalmente na Alemanha, e nós vamos tê-la com grande prazer. Posteriormente a ela, eu vou tentar trazer uma professora específica de América Latina, porque eu acredito que esse bate-papo com outros professores é muito legal também, tá bom? E nós vamos conversar um pouco com essa professora sobre a territorialidade, né? Da América Latina, questão do território e etc. da América Latina, eu acho que vai ser um conceito bastante legal. Estou tentando conseguir o contato dela para que a gente possa conversar um pouco melhor com ela. Ok, Rani? Vamos lá então, gente. Eu disse para vocês na última aula, então, que seria bastante interessante a gente pensar que, apesar das diversas ideias de onde vem o conceito, para quem onde vem o conceito e etc., todos os conceitos básicos aí, eles perduraram, né? Então eles foram redefinidos através do tempo, mas a sua base principal está bem constituída aí, tá? E aí nós temos é, um, um escritor muito importante nesse processo, na verdade, um autor falando aí, sobre o que ele chamou de a invenção da América Latina. Por isso que a gente traz esse processo, né? A Gabriela vai falar bastante sobre o processo da invenção da América Latina. E esse historiador é o Edmundo Gorman, tá? Edmundo O'Gorman, tá? O Edmundo ele vai tratar dessa América
Então, nós não estamos falando necessariamente da invenção da América Latina, nós estamos falando da invenção da América, mas ele vai tratar essa América Latina lá para frente. Então vamos pensar aqui no seguinte: o Edmundo ele está tratando a América a partir da chegada de Colombo nessa América, tá bom? Então não pensa em Cabral nessa história, pensa aí no Colombo nessa história, descobrindo, entre aspas, essa América, já falei aí, né? Ou seja, chegando a essa América, e ele vai fazer aí uma análise das necessidades dos europeus em codificar esse mundo. Isso porque a chegada efetiva nesse novo mundo vai gerar uma nova realidade mundial, que nós já falamos aqui diversas vezes. Isso por quê? Porque o mundo era dividido em 3 partes. Olha a realidade. A gente tinha África, Ásia e Europa. Aí, de repente, BUM! Um novo continente. Um novo espaço a ser explorado, né? Um novo local para se chegar. Tá ok? Então, o mundo não estava preparado para ir além dessas 3 partes. Tá? Então, ele ficava num momento de assimilação a esse novo tempo, e havia um desgoverno versus um novo governo, ou mesmo o domínio desse governo. Ou seja, o que vai acontecer? Nós vamos entrar num processo de balbúrdia, nós vamos entrar num processo de perda de poder internacional, nós vamos perder a nossa autonomia, ou nós vamos ganhar uma autonomia nos sobrepujando a esse novo espaço? O que vai acontecer? Então, os europeus já tinham conhecimento do seu relacionamento com essa África, do seu relacionamento com essa Ásia, agora chega uma nova história, tá? As suas relações, o seu território vai muito além dessa África e dessa Ásia. Agora era literalmente um avanço ao seu desconhecido, tá? Então, o O'Gorman vai dizer para a gente que não havia necessariamente, o O'Gorman vai dizer para a gente sobre um imaginário, tá? Se não havia um conhecimento a respeito de alguma coisa, se pensava a respeito de alguma coisa. Agora, presta atenção. Se você pegar os mapas do Brasil, da chegada marítima ao Brasil, que estão no Museu do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai identificar nesses mapas, ou você pode buscar na internet aí, alguns desenhos nos mares de dragões, de monstros. Por quê? Porque esses caras estavam em locais onde eles não tinham conhecimento, num mar ainda não necessariamente desbravado, tá ok? E de repente se via um animal estranho, uma raia gigante, uma baleia, um tubarão que ainda não tinham visto. Estou falando aqui de animais de meu conhecimento, mas obviamente tem muita coisa estranha aí, né? Se você colocar aí na internet, fala animais estranhos marítimos, animais gigantes do mar, vai aparecer algumas coisas que eu imagino que isso naquela época, onde a ciência estava muito ligada à religião, a ciência estava muito ligada a esse paralelo entre céu e inferno, a ciência estava muito ligada ao imaginário, né? E ela vai tentar se desvencilhar aí posteriormente. Tá? Inclusive na quebra de um poder que vai além daqui, na quebra desse poder de Deus lá. Mas lá no processo de capitalismo, e esse papo aí é outro. Tá? É uma conversa de capitalismo, da entrada do processo de industrialização versus capitalismo e etc. Ou de capitalismo versus industrialização. Bom,
Então, esses europeus conheciam a África, conheciam a Ásia, mas esse novo lugar ainda estava no imaginário. O que é que vão encontrar? Se não havia conhecimento armado a respeito de alguma coisa, como é que seria então a chegada nesse território? Como é que seria a introdução desse território? Sem conhecer vegetação, sem conhecer fauna, sem conhecer flora, sem conhecer solo, sem conhecer os povos que ali habitavam. Tá? Qual que era a semelhança com a África? Qual que era a semelhança com a Ásia? E qual que era a sua semelhança com a própria Europa? Ou seja, o que essa americana, essa América representa? Ou nós vamos chegar lá e vamos desbravar e conhecer essa América, ou nós podemos já, de alguma forma, inventar, moldar, nos enxertar nessa América. Então, se a América não seria gradativa, ela não seria armada e criaria a sua história. Ela seria fomentada, ela seria planejada aos olhos de quem? Aos olhos dos europeus que aqui ocupavam. Tá ok? Bom, e esse olhar vai perdurar muito tempo. Então, lá no século XVII, nós temos o Conde Buffon, né? E esse Conde é um dos naturalistas, um escritor francês, naturalista, matemático, que vai vir, chegará ao Brasil, chegará a essa América para tentar conhecer, entender quem é essa América. Tá? E eles vão descobrir, ele vai dizer o seguinte: essa América que aqui estou, ela é fatídica, ela é apocalíptica, ela é recheada de animais rastejantes, é uma América que está totalmente inferior, de uma biota fraca, insignificante. Ora, esse era o olhar do europeu. Esse era um olhar, inclusive, para dizer: podem vir que nós somos maiores, podem vir que nós somos melhores, podem vir que nós vamos dominar. Ok? Então, num período onde a ciência ela também servia como poder efetivamente, é muito interessante você ter essa perspectiva e olhar essa perspectiva. Tá ok? Já no século XIX, 1804, 1802, entre 1799 e 1804. Não, hoje eu estou péssimo, viu, gente? Existe um cara, quase meu xará, chamado Alexander von Humboldt. Ele vem para a América também para tentar desbravar um pouco mais essa América com um olhar um pouco mais científico. Tem alguns desenhos, inclusive, aí que você vai achar dele bastante interessante. E ele vai escrever a sua obra chamada Cosmos. Qual que é a ideia dele? Ele escreve 5 volumes dessa obra, onde ele vai fazer literalmente uma descrição física da América. Humboldt, então, ele vai apoiar outros cientistas e ele verdadeiramente é um dos poucos, ele é o primeiro, tá? E um dos poucos nesse período posteriormente, né, já que ele apoia outros cientistas, que vão efetivamente ter uma visão mais positiva dessa América. Tá? Então ele enxerga esse novo continente, diz que existiam muitas utopias em relação a isso, muitas visões que ele mesmo determina como visões endemoniadas,
que são visões endemoniadas? Visão daquilo que aflige a alma do cara, visões deturpadas, no imaginário de monstro, algo infernal, assim, tá? Então, ele descreve que aqueles naturalistas que vieram anteriormente, eles haviam depreciado, eles haviam deturpado e eles realmente tinham um interesse de inferiorizar essa América em relação à Europa, tá? Então ele traz uma visão que, para quando a gente compara ela à visão daqueles naturalistas que vinham anteriormente, a gente talvez pudesse dizer que Humboldt supervalorizou essa América, tá? Até porque nada disso tinha acontecido então. E Humboldt vai fazer uma espécie de um divisor de águas. Ele traz aos próprios americanos efetivamente, e aí principalmente aos latinos, uma nova força, uma nova importância, porque lembrem-se, muitos desses latinos respondiam ao que esses europeus diziam como absolutamente verdade, né? Então, para aqueles que estavam envolvidos com essa independência colonial, para aqueles que já estavam com efetivas guerras acontecendo, a importância de ter um europeu dizendo que, olha, os caras que vieram aqui tiveram uma ideia muito grotesca daqui. Eles fizeram questão de dizer que até a natureza daqui está rebaixada em comparação à natureza europeia. Então, é melhor abrir o olho, porque as Américas têm muito mais que se pode imaginar. Não é bem aquilo que disseram. Isso dá uma força. Imagina que você foi criado debaixo de xingamento, de briga, que você foi rechaçado a vida inteira, dizendo que você era pobre, dizendo que você era feio, dizendo que você não valia nada. Aí, de repente, alguém chega e diz para você, não, eu acho que erraram com você. Te dá uma certa força, não dá? E para aquele que já estava com vontade, ou seja, você já havia descoberto que você era alguém, você já existia uma determinada força em você, de repente, pum, isso é jogado para cima de você e você fala, realmente, eu sou alguém, eu não preciso de ninguém que está aqui para poder crescer, eu não preciso de ninguém que está aqui para me supervalorizar, eu preciso de me valorizar, eu preciso de me achar bonito. Parece uma brincadeira disso com o eu, mas lembrem-se que nesse momento você está criando sua identidade. Nesse momento essa América está criando uma nova identidade. Nesse momento há pessoas que já estão envolvidas com essa independência colonial. As pessoas estão envolvidas para serem independentes e elas já estão se envolvendo em guerras contra essa colonização e chega alguém de lá e diz: vocês são melhores do que isso. Perdão, gente. Hoje meu telefone tá bravo. Eu esqueci de desligar ele aqui. E eu não vou cortar a gravação. Vou continuar porque eu não vou voltar 20 minutos. Ok? Bom, então eu queria te fazer um desafio. Pega o seu caderno aí, pega a sua folha aí e escreve o seguinte. O que significa pensar as Américas, tá? As Américas à luz da Europa. Qual que é o significado de se pensar as Américas à luz dessa Europa? E eu queria te fazer uma segunda pergunta que é muito importante. Primeiro nós perguntamos como pensar essas Américas à luz da Europa. A segunda é, o que significa pensar as Américas à luz da própria América? E queria te dar uma ordenança. Não faça o segundo sem fazer o primeiro. Tá ok? Então, o que significa pensar a América à luz da Europa e o que significa pensar as Américas à luz da América? Boa, gente? Então, vamos lá.
que vai acontecer no início do século XX? Nós vamos ter um camarada, um uruguaio, chamado Henrique Rodó, que ele vai defender, junto com outro, chamado Rubem Dário, a herança de uma cultura hispânica de todos os povos ibero-americanos perante o utilitarismo e o imperialismo norte-americano. Ou seja, ele está defendendo a ideia de que há uma América do Norte que se supervaloriza e há uma América do Sul, uma América Latina de origem hispânica, de cultura hispânica, que se minoriza e que nós precisamos de nos sobrevalorizar em cima dessa ideia, desse disparate. Então ele vai escrever um texto chamado Ariel, e ele enuncia um programa de um movimento em prol de um pensamento de uma América hispânica, um pensamento de uma América Latina, de origem latina. Junto com ele está José Julián Martí Pérez, que é um revolucionário, um patriota cubano, que morre inclusive numa guerra com um pequeno grupo, tá? Na cidade de Santiago de Chile, justamente brigando por uma independência. Ele vai escrever uma defesa da independência dessa América, um texto chamado Nuestra América. Eu vou deixar esse texto aí, tá? Ano passado, esse ano fez 167 anos que ele escreveu sobre essa história chamada Nuestra América. Um texto que você vai encontrar no site, se eu não me engano, Brasil de Fato. Tá bom? Finalmente a gente chega então à década de 20. Se eu não falei dela, eu até citei isso nas últimas aulas, falei, não, inclusive eu falei sobre Lobato e etc. Mas vamos falar sobre um dos revolucionários aí dessa ideia aqui dentro do Brasil. Por enquanto nós falamos de uruguaios, falamos de argentinos, né? E nós não citamos o Brasil nessa história, parecendo que o Brasil estava deslocado. Mas somente no início do século, né, a gente vai ter alguém tentando trazer o seguinte. Gente, o que nós estamos trazendo para cá? Quais histórias que nós contamos para os nossos filhos? Nós contamos a história de Branca de Neve e os Sete Anões, né? Nós contamos as histórias europeias para as nossas crianças. E a nossa cultura? Será que nós temos realmente conhecimento da nossa cultura? Será que nós temos conhecimento do que nos cerca? E aí ele surge com a ideia de levantar um inquérito à população, perguntando o seguinte: senhores leitores, imagina que o jornal daquela época era... Gente, quando eu estou falando de Monteiro Lobato, é o Monteiro Lobato mesmo, tá? Assiste do Pica-Pau Amarelo. Tá? Então ele levanta o seguinte: gostaria que vocês me contassem a história do que vocês entendem ou que vocês têm conhecimento sobre um ser, vou colocar mitológico, não sei se essa expressão é correta, não é mitológico, é cultural, né, e tal, que é o Saci Pererê. E ele tomou um salte. Ele ficou assustado com o resultado disso. Foram milhares e milhares de cartas para o jornal das pessoas contando o conhecimento delas a partir
do inquérito do Saci. Foi chamado Inquérito do Saci e ele lançou um livreto, tá? Chamado O Resultado do Inquérito do Saci. Ok? E ele diz o seguinte: o Saci surge com novas travessuras para nos aliviar do pesadelo e desviar a nossa atenção para o quadro mais ameno que o de trucidar os povos. Vou repetir. O Saci surge com as suas travessuras para nos aliviar do pesadelo e desviar a nossa atenção para o quadro mais ameno que o de trucidar os povos. Quem queria trucidar os povos? Os europeus. Então a ideia do Saci é trazer algo que está na nossa cultura para nos aliviar desse povo que a única coisa que quer é efetivamente nos trucidar. Ok? Então o que é que nós temos nesse momento? Nós temos nesse momento uma identidade de Brasil sendo construída. Importante dizer que Monteiro Lobato tem a mesma perspectiva anterior que a gente tem de Martí Pérez, que a gente tem de Rodó, que a gente tem de Dário. Qual que é essa mesma perspectiva? Essa mesma perspectiva é de indivíduos latinos que foram morar na Europa, que viveram na Europa e que voltam com senso de latinos e europeus e o que se vê e o que se pensa como europeu e o que vê e o que se pensa como latinos. Ou seja, essas pessoas que estavam ali desbravando, elas tinham o senso de pensar o que significava as Américas à luz da Europa, e elas tinham o senso de pensar o que significava as Américas à luz da própria América. Ok, Rani? Então eu vou parar por aqui, porque eu vou eu vou fazer uma aula sobre o nosso texto, e eu queria que vocês ficassem bastante atentos a essa nossa próxima aula. Ok? Que é uma aula onde a gente vai destrinchar o texto, apesar de eu destrinchar ele dentro de sala de aula. Ok? Beijo para vocês. Juízo no neurônio.